Gente, Shalom, né? Que quer dizer a paz do Senhor. Para muitos um vocabulário assim mais familiar nos evangélicos, né? Você que, se não for evangélico, que está assistindo esse vídeo, Shalom quer dizer a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor para todos. Gente, hoje eu vou abordar um tema aqui que ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido entre as pessoas. Infelizmente, ele está sim no meio evangélico. Tem pessoas que são evangélicas, infelizmente. Mas é um tema bem conhecido, tá, gente? O tema que eu vou abordar hoje para vocês, o tema que Deus despertou em meu coração, é a desobediência a Deus. Desobediência a Deus e suas consequências, tá, gente? Quem nunca, né? Quem nunca desobedeceu? Se não desobedeceu a Deus, mas já desobedeceu a alguém. Já desobedeceu a seu pai, a sua mãe. Eu mesmo já desobedeci, gente. Já desobedeci muito aos meus pais, já desobedeci muito a Deus. E sempre vieram consequências, assim, muito ruins, né? Então, desobediência só gera consequências ruins, tá, gente? Gente, o nosso texto base aqui para vocês vai ser Romanos 5:19, tá? Eu vou ler aqui para vocês, o que é que diz Romanos 5:19. Diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Assim, gente, como a desobediência, ela tem consequências ruins, né? Ela nos faz com que a gente seja o quê? Pecadores. A obediência a Deus faz com que a gente seja justo, tá? E em 1 Samuel, tá? Quem quiser abrir para conferir, em 1 Samuel 15:22, ouvimos Deus falar através do seu profeta Samuel, tá? Samuel era um profeta, existe o livro 1 Samuel, 2 Samuel. Então, em 1 Samuel 15:22, ouvimos falar através do seu profeta. E olha o que é que o profeta Samuel fala. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Gente, eu vou ter que voltar lá ao Antigo Testamento para vocês entenderem o que é que o profeta Samuel quer dizer aqui. Lá no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, o que era que as pessoas faziam? É tanto, gente, que no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Levítico, tem só um livro falando, uma parte, né? Uma parte desse livro que fala assim, para cada pecado que a pessoa cometer, tem um determinado animal que ele pode oferecer por conta daquele pecado. Vamos supor, se a pessoa cometeu o pecado da mentira, pega uma cobra, mata aquela cobra e oferece aquela cobra como holocaustos. Então, aquele povo do Antigo Testamento, eles ofereciam muito holocaustos. Eles sacrificavam muito, sacrificavam animais. Eles sacrificavam animais, matavam animais e ofereciam ali, né? Porque de acordo com eles, se eles oferecessem o animal, os pecados deles seriam perdoados. Enfim, o que é que o profeta exorta aqui? O que é que ele fala? Ele deixa uma interrogação aqui. Ele deixa uma interrogação. Como que se obedeça a palavra do Senhor? Será que sacrificar é melhor do que obedecer? Não é melhor você obedecer a palavra de Deus do que você sacrificar os animais? Então o profeta ele quer impor aquele povo a obedecer, porque o povo estava acostumado com o pecado. Aquele povo estava acostumado em pecar, sabe? E aqui o que fala? O profeta, ou seja, ouvindo Deus falar através do seu profeta, ou seja, Deus usou o profeta Samuel para falar com aquele povo. Ele foi usado.
Então, essa palavra que o profeta falou veio de Deus. Veio para Samuel abrir os olhos daquele povo, para que aquele povo praticasse a obediência a Deus, tá? Vamos agora aqui traduzir aqui. Vamos agora dar início, gente, onde eu vou citar alguns pode assim, de algumas pessoas, exemplos na Bíblia que praticaram a desobediência, tá? Vai ser só 2. Saul foi desobediente à voz de Deus, tá? Gente, Saul, primeiro rei, consagrado primeiro rei de Israel. Saul, ele era muito próspero, vamos dizer assim, né? Muito próspero, enquanto obedeceu a Deus, tá? Então, Saul era um homem próspero, um homem temente a Deus. Só que Deus, ele fala com Saul. E olha o que é que Deus fala com Saul, olha. Deus fala assim para Saul: Saul, fere a Ameleque e destrói tudo o que ela tiver, e não lhe perdoes. Porém, matará desde o homem à mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas. Então, Deus manda Saul destruir aquela cidade, tá? Deus ordena para Saul. Só que Saul faz o quê? Saul não obedece à voz do Senhor. Assim como Adão, ele ouviu a voz de Deus. Gente, a história de Adão e Eva é uma história bem conhecida, né? Como vocês sabem, Deus falou bem assim a Adão, tá? Olha, você pode comer de todos os frutos aqui do jardim do Éden, menos desse fruto aqui você não deve comer. Dessa maçã aqui você não deve comer. E o que foi que Adão fez, gente? Quer dizer, induzido, né? Adão e Eva, induzido pela serpente, desobedeceu a Deus. Primeiro exemplo de desobediência. Primeiro homem que Deus criou já veio com desobediência. Então, assim como Adão, Saul também desobedeceu a Deus. Eles ouviram, só um momentinho, gente. Eles ouviram a voz de Deus, mas não obedeceram. Ouvir é diferente de obedecer. Você pode estar sentado aí no seu sofá e a sua mãe fala: olha, vai limpar a casa, vai lavar os pratos. Você ouviu, mas se você não se levantar e lá fazer, você não vai estar obedecendo, né? Então, ouvir é diferente de obedecer. Eu obedeço quando eu vou e faço, tá? Adianta a pessoa ir para a igreja, ela na igreja vê a palavra, tem que fazer isso, tem que seguir as leis, isso. Você está ouvindo a palavra, mas não adianta você sair da igreja e não obedecer a palavra de Deus. Você vai estar desobedecendo. Sabia que era Deus que falava com ele. Adão sabia que era Deus que falava com ele. Saul também sabia, mas decidiu fazer a sua própria rota. Eles decidiram fazer o que estava no seu próprio entendimento. Quantas das vezes a gente decide fazer a nossa própria rota? Quantas vezes a gente decide, eu vou pela minha intuição, eu vou o que meu coração está dizendo, sabe? Que eu acho que se eu for por aqui, eu vou acertar. Quantas das vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, sem direcionamento, sem ouvir a voz de Deus, e a gente acaba o quê? Se ferrando, desculpa a palavra. Quantos homens e mulheres têm desobedecido a Deus? Muitos. E sempre que desobedecemos a Deus, trilhamos nosso próprio caminho. Toda vez que desobedecemos a Deus, trilhamos nosso próprio caminho. Como a gente acha que é o certo, que vai ser certo. Saul era um homem de Deus, o qual havia sido escolhido e ungido por Deus para ser rei sobre toda Israel, como eu tinha falado a vocês. Tinha um profeta que era a boca de Deus e falava na sua vida, e mesmo assim desobedeceu.
Quem era o profeta? Samuel. O profeta Samuel, que todo tempo estava ali falando, ó, é Saul. E mesmo assim, Saul desobedeceu. Se Saul desobedeceu, meu filho, imagine você, né? Imagine nós. Então, da mesma forma que, olha, que Saul tinha um profeta, nós temos também, tá? Nós temos nossos pastores, nossos pais para nos orientar, dizer, olha, por aqui, isso tá errado, tá? Você tem a escolha de obedecer. A escolha é sua. Não queira fazer como Saul. Saul representa todo aquele que tem revelação, que conhece a palavra de Deus, mas a desobedece. Saul representa todo aquele que um dia já conheceu a palavra de Deus, que um dia já foi firme nos caminhos do Senhor. E aí decidiu desobedecer a Deus, decidiu trilhar o seu próprio caminho. O inimigo lançou na mente de Adão que ele podia comer do fruto. Gente, foi o inimigo que lançou na vida de Adão. O inimigo. Você acha que o inimigo também vai lançar na sua mente? Não, é? Você acha que você é melhor que Adão? Não, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com o diabo, não. É coisa minha mesmo. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Tá? Porque assim como o diabo usou a serpente para induzir Adão, o diabo também usa pessoas para lhe induzir a ouvir a voz contrária das coisas, tá? Induz pessoas a falar com você, não, olha, ninguém vai saber, é só hoje. E aí você acaba deixando a voz de Deus de lado e seguindo a outra voz contrária. Que aquele fruto lhe daria poder, revelação. O inimigo abriu os olhos de Adão para que ele visse a beleza do fruto e acreditasse que realmente não lhe faria mal. Na mente de Saul, o inimigo disse que seria apenas umas vaquinhas e Deus não cobraria dele. O inimigo é astucioso, né, gente? Quantos têm desobedecido à vontade de Deus? Por estarem assim como Adão e Saul, ouvindo vozes contrárias, as quais muitas vozes dizem não tem nada a ver quando Deus diz tem a ver sim. As quais muitas dizem assim, não tem nada a ver não, Deus, não tem nada a ver não. Sabe? Não vai dar errado não. Isso aqui de eu não querer fazer a coisa certa, não tem nada a ver não. Isso aqui de eu não querer obedecer a palavra do Senhor, não tem nada a ver não. E Deus está dizendo, tem a ver sim. Desperta, desperta que tem a ver sim. Quantas pessoas estão olhando para a beleza do fruto? É Deus dizendo, não é a pessoa. E a pessoa dizendo, ah, Senhor, mas ele é tão bonito e carinhoso, meu cônjuge. Nem é, Senhor, vai ser uma vez só. Gente, e aí a gente pode citar o quê? Muitos cristãos, né? Que se deixam aí pelo fruto, né? Fazem como Adão e Eva, vê o fruto lá bonitinho, saboroso. E aí quer cair em tentação. Ah, meu Deus, mas ninguém vai saber de nada. Infelizmente acontece, gente. Adão e Saul também foram enganados pelo seu próprio coração, quando foram contaminados, quando decidiram ouvir a voz do inimigo. A palavra diz em Jeremias 17:9, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. O seu coração é templo do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com o que o nosso coração anseia, com o que o nosso coração deseja. Porque um desejo vindo do coração, ele pode gerar uma desobediência. O coração de ambos desejou o que Deus proibiu, o que o seu coração tem desejado, o que o seu coração tem almejado. Então, ore para Deus, para que o desejo do seu coração venha a ser o mesmo desejo que Deus tem para sua vida.
Aqui eu vou ler alguns versículos aqui agora, gente, que vai falar sobre o coração, né? Guardar o coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os frutos da vida. Enganar-se quem confia no seu próprio coração. Por isso o salmista diz no Salmo 57:7: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Aqui o salmista, ele não coloca uma interrogação, ele coloca um ponto, dizendo que o coração dele está firme. Ele tem a certeza de que o coração dele está firme. Assim como o salmista, que Salmo escrito por Davi, o salmista tem a certeza, precisamos ter essa certeza, essa convicção de que o nosso coração, ele está firme no Senhor. E também diz no Salmo 119:11, escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso que os cristãos, nós evangélicos, precisamos meditar na palavra. Precisamos. Muitas das vezes a gente não quer, a gente tá cansado, a gente não tá com vontade, mas a gente tem que ler assim mesmo com vontade. Sabe? Que o nosso coração tem que se encher dele, tem que transbordar dele. Porque se meu coração estiver cheio de Cristo, estiver cheio da palavra, vai dar espaço para outras coisas, para outras vozes contrárias. O nosso coração precisa ser encorajado. Precisa ser esconderijo da palavra do Senhor. Não é um lugar de ira, de rancor, de mágoa, falta de perdão, pecado, desobediência, mas é onde devemos guardar a palavra do Senhor. Então, cuidado com o que você permite que entre no seu coração, tá? Muitas são as consequências. Vamos para a parte boa. As consequências de uma desobediência a Deus são 3. A primeira, rejeição da parte de Deus. Deus, ele rejeita aquele que desobedece, né? Da mesma forma, os pais com os filhos, né? Eles começam a ficar frustrados. Não é a mesma coisa com o filho desobediente, com o filho rebelde. Os pais não ficam do mesmo jeito, né? Os pais começam a criar desamor. Os pais não começam a ficar como antes. Rejeição da parte de Deus. Deus rejeitou a Saul depois dessa atitude de desobediência. Deus retirou o seu espírito, a sua unção que havia posto sobre Saul. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus retirou o Espírito Santo que ele colocou, que ele permitiu ir sobre a vida de Saul. Olhe, não só a desobediência, mas todos os pecados podem gerar essa consequência aqui, tá? E a partir de então ele começou a ser atormentado por um espírito mau. Isso se encontra em 1 Samuel 16:14. Eu lembro quando eu li essa parte, mas eu não vou entrar em detalhe, tá? E Saul, ele se matou, gente, ele se matou. Morte espiritual. Desobediência gera morte espiritual. Você sabe o que é morte espiritual? É quando você se sente vazio, é quando você não sente mais a presença de Deus, é quando você não tem acesso à presença de Deus. Nós estamos vivos aqui fisicamente, né? Estamos vivos fisicamente. Só que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós é como se a gente sentisse o nosso espírito vivo, porque o nosso espírito reage à presença de Deus. Então, essa desobediência gera a morte do espírito. E aí você só fica vivo carnalmente. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte e desobediência é pecado. Terceira, morte física. Saul poderia ter vivido longos e prósperos anos com grandes vitórias, mas o contrário, em uma batalha com os filisteus, vendo que para ele só havia derrota, lançou-se sobre a sua própria espada e morreu. Então Saul se matou. Saul se viu ali sem esperança.
Saul deixou o vazio, porque ele não tinha mais o Espírito Santo, então ele não tinha mais direcionamento, ele não tinha fé, ele não tinha algo para encorajar, eu vou conseguir porque o Senhor do Exército está comigo. Saul se viu sozinho, Saul se viu sem esperança. E é assim que muitas pessoas que não têm o Espírito Santo têm se visto sem esperança, sem fé. Não tem mais esperança que pode conquistar, que pode vencer, que pode sair dessa. Então nós precisamos obedecer a Deus, para que Deus não se afaste de nós, para que Deus não tire o seu Espírito Santo de nós e a gente continue com a perseverança, perseverando. Assim como Saul tirou sua própria vida, se viu sem esperança, muitos de nós desistem, muitas pessoas desistem por não ver mais esperança, por não ver mais para essa frustração, para essa dor. E por isso que ocorrem muitos suicídios, pessoas se matando, pessoas frustradas, pessoas tristes. Então, há solução para essa sua dor. Há solução. Escolha hoje obedecer a Deus, viver nos caminhos de Deus, e você não vai ser mais frustrado. Você não vai ver mais triste, você não vai ver mais sem esperança. Tá, gente? Essa foi a pregação sobre desobediência a Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E é sempre bom aprender mais da palavra de Deus, então separa um tempo para você assistir. E é isso. Shalom para todos vocês. Fiquem na paz de Deus.